Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz, esse canal que vibra amor. Esse canal que tá ali, ó, girando infinitamente com paixão. É tão bom a gente falar isso, né? É tão maravilhoso. Por quê? Porque a gente nunca tá pensando sozinho, a gente sempre tá pensando coletivamente. Vou falar nisso. O assunto de hoje é mais ou menos desse sentido, sabe por quê? A gente vai falar sobre mentores espirituais. Quem são? Primeiro a gente tem que entender, gente, que cada indivíduo encarnado, ou seja, cada um de nós, possui um mentor, exatamente. E ele tem por tarefa ajudar na sua trajetória de vida. Ele clareia suas ideias, ele dá suporte nos momentos de dificuldade. Sabe por quê? Eles conhecem profundamente as nossas qualidades e os nossos defeitos. E é por isso a missão deles estar conosco, prestando apoio. Mas eles não tomarão decisões por nós, uma vez que agem dentro de limites de conhecimento do encarnado e de uma ética espiritual, a qual estabelece que não se deve interferir de maneira alguma no livre-arbítrio. É por isso que é tão importante estudar o Evangelho e principalmente aplicá-lo no dia a dia para que se possa aperfeiçoar sua conduta moral. Gente, é muito interessante a gente entender o respeito do livre-arbítrio por um espírito mentor. O que que acontece? Ele tem que deixar fluir. Se você observar a natureza em si, olha só, os animais. Não existe um espírito que chega ali e fala, corça, corre, lá vem o leão. Não. Aquela corça vira presa do leão, ela vai ter uma função para o leão, mantê-lo vivo. E ele controla a hiperpopulação delas. Porque se tiver uma hiperpopulação de corças, não vai ter comida suficiente, todo mundo pode morrer. Então, o desequilíbrio do ecossistema. Não existe nenhuma interferência. Tudo corre de acordo com a natureza livre. Assim somos nós. As nossas escolhas. O que a gente faz é responsabilidade nossa. O mentor vai te intuir. Tem uma tomada que te dá choque aqui. E aqui do outro lado tem um apagador. O apagador não dá choque. Aí você escolhe enfiar o dedo na tomada e tomar o choque. Mas antes disso, ele vai lá e sussurra. Apaga e acende a luz em vez de enfiar o dedo na tomada e causar um curto e você morrer eletrocutado. Aí você absorve aquele pensamento, para por um segundo e pensa, vou enfiar o dedo na tomada. É por aí. É mais ou menos isso a escolha. Continuando para você entender, assim, eles nos conhecem, sabem que nós somos. E é dessa forma também que a gente entra em contato com o nosso mentor, por ele ter esse conhecimento. Através dos estudos, o Evangelho, a Bíblia, o culto, a missa, todas essas situações te levam a fazer o quê? Oração, religiosidade. O que nos conecta ao nosso guia é a oração. Então, geralmente nós não vamos conseguir nos comunicar. Oi, meu guia espiritual, como é seu nome? É João? É Antônio? É Cláudio? É Flávio? Ah, legal. Não tem isso. Por quê? Existem outras coisas, gente. Existe o simples fato da nossa mente estar muito turbulenta por conta de estresse do dia a dia. A quantidade de pensamentos que nós pensamos, e às vezes esses pensamentos estão todos voltados não só para o bem, mas às vezes está voltado porque assim, quando você é assaltado na rua, você olha para o ladrão correndo, você pensa, um carro podia atropelar, ele podia cair e quebrar a perna. Por quê? Porque você está com raiva. Você está querendo que aquele celular ou que aquele bem que ele roubou de você volte para você. Mas se você olhasse para ele fugindo e pensasse, Deus, cuida desse menino que ele está precisando muito. Eu não sei se ele me roubou porque ele está com fome ou se ele quer usar droga. Entendeu aí?
Nós não, nós somos reativos. A gente já vai projetar o mal na pessoa. Então, se a gente está nessa vibração, como é que a gente vai sintonizar com um espírito que tem um pouquinho mais. Espera aí que vocês vão entender. Vamos lá. É um conjunto que contribui para que exista um bloqueio no canal de comunicação entre as duas dimensões. Então, os estresses, os pensamentos, os sentimentos bloqueiam isso. Se é possível entrar em contato mais direto com o nosso mentor espiritual, gente, somente se nossa frequência vibratória estiver na mesma sintonia com a dele. Pois um indivíduo que comete crueldades, bebe, fuma e tem pensamentos negativos, consequentemente tem uma frequência baixa. E nesta frequência estão espíritos chamados obsessores, que vão nos induzir a fazer o mal. Então o ideal é elevar nossa frequência. À medida que você vai estudando espiritismo e vai tendo contato com a doutrina de Kardec, aliás, a doutrina de Kardec, não, a doutrina dos espíritos codificada por Kardec, sua moral muda, sua cabeça muda, seu pensamento muda. E você começa a abandonar vícios, vícios sejam eles emocionais, físicos e etc. Então, o mentor espiritual é aquele espírito com maior depuração moral que nos guia. Então ele tem mais moral do que a gente. Ele aconselha ao longo de nossa encarnação as nossas mentes. E muitos dos conselhos, muitos a gente ignora. Porque somente, gente, através da mediunidade é que a gente vai conseguir vê-los. E até nos comunicarmos. Sabendo disso, a gente pode até se perguntar, né? Como é definido quem será o mentor de determinado espírito? Essa foi a pergunta que me pegou ontem no grupo de reunião de médiuns. Eu falei, meu Deus, eu tenho que estudar e falar sobre isso na reunião aberta. Então existem vários critérios e considerações que entram nesse processo. Vamos entender primeiro o primeiro processo. Primeiro, porque são espíritos que podem estar ligados aos nossos antepassados. Eles podem ser espíritos amigos de nossas vidas agora ou de vidas anteriores. Eles podem ser entes queridos dessa vida de agora ou de vidas anteriores, ou serem parte da nossa extensa, vou repetir claramente para você, extensa família espiritual. Isso mesmo. Nós temos uma família no planeta Terra, que é a família carnal, que é a atual. Mas quando a gente volta para o plano espiritual, a gente descobre que as nossas famílias de outras vidas se uniram em uma família só espiritual. E eles são ligados todos a nossas vidas anteriores. Então também pode ainda esse espírito ter sido selecionado e encaminhado por espíritos responsáveis pelos processos reencarnatórios do Ministério da Reencarnação. Às vezes ele não vai ter nenhuma ligação com você em outras vidas, mas ele tem uma simpatia, uma empatia pelo seu processo reencarnatório e precisa aprender através disso. Olha que legal. Então a gente ainda tem aquele espírito também que vai se oferecer por própria vontade. Ou para resgatar dívidas passadas, ou apenas por amor. Para trabalhar por amor. Incondicionalidade é uma das características dos mentores espirituais. Então nesse intercâmbio, gente, entre estar no plano e voltar para a vida na matéria, tanto um quanto o outro estarão sempre em evolução. Por um lado, os mentores conduzindo ao entendimento, à solução e ou à aceitação necessária. Do outro lado, o encarnado, que vai contar com livre-arbítrio para decidir o correto em sua jornada, e dessa forma, os dois encontram a própria luz, evolução, no conhecimento e na prática. Então, nossos mentores espirituais são pessoas extrafísicas, que já alcançaram um grau de pureza maior que o nosso. Porém, não estão muito distantes de nosso nível evolutivo, mesmo porque é preciso ter uma equiparação aí para ele conseguir entender a gente, e ele, através do entendimento nosso, ele começa a se entender e ele vai evoluindo e crescendo mais e mais. Então, vivendo agora no plano espiritual, eles se dispõem
a trabalhar na tarefa de auxílio aos encarnados. E para assumir tal função, esses espíritos eles são selecionados e preparados de acordo com os desafios que o encarnado vai enfrentar na vida material. É muito legal isso. Eu acho que é uma precisão fantástica. A espiritualidade ela consegue harmonizar, sabe? Difícil é. Quem assistiu o filme Nosso Lar 2 vai entender exatamente essa palestra, porque tá ali Aniceto e o grupo dele e os obsessores do outro lado. E no meio, um encarnado. É interessante você ver a atuação da espiritualidade de luz em seus resgates, em suas mentorias espirituais, e do outro lado, os nossos irmãos que ainda sofrem, que precisam, né, de autoafirmar, precisa de estar ali querendo mais e mais e achando que está prejudicando porque é uma vingança e a vingança é necessária, ou seja, é um sentimento que a gente tem que. Gente, eu aconselho vocês. Retirem o sentimento da vingança do seu coração agora, enquanto você está na carne. É importantíssimo entender isso, tá? Bom, nesse sentido, gente, pode acontecer que o nosso mentor possa ser substituído. Peraí, que história é essa? É porque existe uma pergunta que é muito frequente. Sabe qual é? Você tá ali. Você tem o poder de livre-arbítrio, você tem o poder de decisão, você tem tudo. Mas por que será que muitas vezes os mentores se afastam? Pois é, quando você ouve um médium falando para você assim, você tem que fazer a oração do guia espiritual urgente. É para você entender que o seu mentor espiritual está a 1 quilômetro de distância de você e você está cometendo um monte de escolhas erradas por causa da sua sintonia energética, por falta de oração. A única coisa que nos une ao nosso mentor espiritual é a prece, é a oração, é o pensamento, é a fé. A fé que não está ligada à religiosidade, está ligada à sua capacidade de impressionar ali, através da prece, o coração do seu mentor, mostrando para ele o quanto você está esforçando para manter essa ligação. Isso é importante. Começa daí, por quê? Porque o que acontece, gente, é que não são eles que se afastam. Somos nós que nos afastamos. Uma das missões do mentor é nos dar auxílio. Se ele faz de tudo para que tenhamos sucesso e ele vê que não estamos evoluindo espiritualmente e valorizando este trabalho, ele se afasta, já que não dá para ajudar quem não quer ajuda. Mas pode acontecer também que ele pode ser substituído por diversos motivos. Primeiro, por exemplo, a necessidade dele de reencarnar, porque ele está quase no mesmo patamar que você, ele só é um pouco mais depurado. Ou ele recebe uma nova incumbência espiritual mais urgente, porque como ele tem certas qualidades e capacidades, ele é avaliado dessa forma e é encaminhado para um espírito que vai aproveitar muito mais o que ele tem para oferecer do que esse que está insistindo em errar. E outra, que é ali onde as suas responsabilidades não permitirão o apoio necessário ao indivíduo. Por quê? Porque a própria responsabilidade cobra dele a retidão. E aquele espírito não está valendo, não está se valendo meritoriamente para receber essa ajuda. Então tem que fazer uma troca aí, uma afastada e tudo mais. Porque a gente tem que lembrar que nós e nossos mentores não somos espíritos puros. Nós estamos buscando evolução espiritual. Enquanto que encarnados temos a maior chance de erro, enquanto que espíritos temos a maior chance de acerto. Então a gente tem que sempre orar pelo nosso guia espiritual, porque ele vai estar orando por nós também. Agradecer pelo seu trabalho, através do estudo do Evangelho, compartilhar momentos de aprendizado, para que tanto você como ele possam evoluir juntos. É por isso que quando a gente mora sozinho ou mora com outras pessoas, é importante fazer o evangelho no lar, em casa, e ler. Se você está sozinho, lê em voz alta. Porque tem espíritos que ainda não conseguem
ler seu pensamento. Então, ouvir a voz, a fala, o esclarecimento é muito bom para eles. Entendeu? E ali, de um caso, por exemplo, eu conheço uma situação em que uma pessoa que era obsidiada acabou mudando esse obsessor, e esse obsessor acabou se tornando um dos mentores espirituais dessa pessoa, por causa da leitura do Evangelho no lar. Olha que lindo isso. Olha que evolução, que resgate, que, né? Que coisa boa, que abertura de olhos de mente, né? Que mudança, que metamorfose. É um processo de borboleta mesmo, né? Que a gente fala, que a gente muda, a gente transforma. E lembrar uma coisa importantíssima. Nós todos somos influenciados por espíritos de luz. É por isso que temos que estar bem conosco mesmos, já que quem nos guia a todo momento é o nosso pensamento. Graças, sabe a quê? A um presente que Deus nos deu, chamado livre-arbítrio. Acho que ficou explicadinho para você. Não preciso fazer mais nada, nem falar mais nada, porque eu acho que se eu falar mais coisa vai confundir, porque eu acho que não tem mais nada para falar. O que tem para falar é isso. Quem são nossos mentores espirituais? Na verdade, nem importa tanto quem são, mas sim como eles são conosco. E como esse carinho é demonstrado através das intuições e mensagens que nós mesmos ignoramos durante a vida. Não é verdade? Gente, obrigado pela paciência de sempre. Eu sei que vocês sempre vêm aqui, assistem, ficam nessa paciência toda, me ouve com a calma toda durante esses minutos. E eu quero que vocês vão lá no Facebook. Uhum. Segue nossa página Espirais de Luz, vai no YouTube, se inscreve no canal do YouTube, ativa o sininho para você ver que a gente está publicando palestras novas. E vem vibrar luz com a gente, vem ser um espiral também. Muito obrigado, beijos de luz.